nós somos uma vara em Cristo. Só antes de eu aplicar o versículo 2, o que é mais importante? Os ramos, as varas ou o tronco da árvore? O tronco. Se você quebrar um dos ramos, uma das varas, a árvore continua viva. Então nós precisamos de Cristo, não é Ele que precisa da gente. Se nós nos desviarmos, Ele continua sendo Deus. Se nós nos apostatarmos da fé, Ele continua sendo Deus. Importante é Ele para nós, e não somente nós para Ele. Porque estão invertendo, né, pastor Cadu? Estão invertendo, estão idolatrando o homem, tirando a divindade de Cristo, como se Ele dependesse de nós. Se diz, ouviu uma pregação, há quem defende, eu não quero criar polêmica, mas essa pregação me chamou a atenção, porque o pregador diz assim, dessa maneira, que nós somos o ponto fraco de Deus, irmão. Desculpa, mas primeiro que Deus não tem ponto fraco, Ele é o Criador, Ele é. Quando Ele tentou explicar para Moisés quem Ele era, quando Moisés queria uma explicação, Ele falou, diga ao povo que eu sou o quê? Ele é tudo, irmão. Pode imaginar o que você pensar, Ele é e acabou. Para Isaías Ele disse, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer alguém escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ele é maior do que tudo, irmão. Ninguém é maior do que Deus. Ele é dono do poder, da glória, criador do céu, da terra, do universo, de nós. Ele é tudo. Ele é a base de tudo, irmão, do universo. Aí, estão invertendo, dizendo que nós precisamos de Deus. É um culto egocêntrico, né? Antropocêntrico. Olha que palavra difícil. Antropocêntrico, que visa não é valorizar o homem, não é pecado. Agora, supervalorizar o homem e diminuir a divindade é pecado, irmão. Isso é idolatria. E é isso que eu aprendo aqui. É nós quem precisamos dele, não ele quem precisa da gente, irmão. Eu vi uma frase um dia de um evangelista americano, e eu guardei essa frase no meu coração. Ele disse dessa maneira, pastor Cadu: se Deus nos condenasse ao inferno, ainda assim Ele seria justo. Sabe por quê, irmão? Porque nós merecíamos, e Ele estava fazendo o que era correto ainda. Então é a gente que precisa dEle, irmão. Sou eu quem preciso dEle. Versículo 2, Jesus vai dizer, toda vara aqui em mim que não dá fruto, corta. Então não deu fruto, corta. Só que esse corte não é imediato. A Bíblia diz que Deus é longânimo e tardio em irar-se. Foi Pedro quem escreveu isso na sua epístola. Porque Ele quer salvar a todos, só que nem todos serão salvos. Ele quer levar todos para o céu, mas nem todos estarão aptos no dia do arrebatamento a ir para o céu. Por quê? Porque não deu fruto. Por que não deu fruto? Porque, irmão, o papel de Cristo é esse. Morreu na cruz do Calvário, nasceu a igreja a partir daí, nos deu a salvação pela graça. Só que como o pastor Cadu leu aqui, tudo nos é lícito, Ele nos deu liberdade, mas nem tudo nos convém. Agora, o nosso papel é dar fruto. Ele não pode me pegar e pôr fruto em mim e dizer que eu dei esse fruto sozinho. Não, irmão, sou eu quem tem que me esforçar. Deus não vai pôr o fruto em mim. Sou eu quem tem que absorver o que está vindo da videira, porque eu sou o ramo para dar fruto. Então toda vara que não dá fruto, glória, aleluia, toda vara que não dá fruto, corta. Quem que corta? O lavrador, o pai. E aí, irmão, desculpa eu dizer isso aqui, mas estão dizendo aí que na graça Deus não faz juízo. Você que pensa. Deus faz juízo no tempo da graça, sim, irmão. Senão Ananias e Safira não tinham morrido só por mentir ao pastor e ao Espírito de Deus. Deus, se Ele tiver de cortar, Ele corta. Se Ele tiver de arrancar, Ele arranca. Então, a vara que não dá fruto é cortada. Olha o outro tipo de vara, a que dá fruto. A parte B do versículo diz: e Ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Esse limpar aí é podar. Eu me lembro que eu morei no Monte Carlo, e morei também no Britador. Ambas as casas tinham um pé de pera. Já quase não existe mais em Campos do Jordão esse pé de pera, né, irmão?
Mas eu pegava aquele negócio lá de manhãzinha, irmão, e era uma delícia. E eu me lembro que, eu bem pequenininho, meu pai um dia falou, você vai aprender a podar. E eu não sabia, eu até vi, mas nunca pratiquei. E eu me lembro que ele começou a podar. E como que é podar? É dar limite ao ramo que está crescendo demais, ou que está crescendo muito torto, ou que está atravessando outros ramos. É deixar todos os ramos bonitinho, alinhados, numa posição correta, no ângulo correto, do jeito certo. É podar, é cortar um pedaço, não é tirar tudo. Não é como a outra vara que não dá fruto. É limpar, tirar o excesso. Isso é podar. Então podar é dar limite ao ramo. Observa que quanto mais fruto você tem, Mateus, é mais limite que você vive com o céu. Como assim, pastor? É mais santidade, é menos coisas que você pratica por temor a Deus. Por quê? Porque é limite. Quanto mais fruto você dá, mais o Espírito Santo faz você ter uma vida de santidade, mais o Espírito Santo faz você ter uma vida de vigilância, mais Deus te ensina a comandar, onde pisar, o que não falar. Por quê? Porque é limite. Porque Deus quer que a gente dê fruto, e quanto mais fruto eu dou, mais limite eu tenho que viver, mais eu luto contra o pecado. Se você observar, as pessoas que mais dão fruto hoje são pessoas que vivem em santidade, que vivem limitados por Deus. Lembra de Paulo? Paulo escrevendo a uma igreja, eu não me lembro se é Filipenses, ele diz dessa maneira: eu, o preso do Senhor. E Paulo, quando ele fala eu, preso do Senhor, ele está falando de duas formas. Primeiro, porque ele literalmente está atrás das grades, está preso por amor do Evangelho. Segundo, porque Paulo se sentia preso a Deus, para a vontade de Deus. Essa expressão preso significa, no original do grego, escravo. E o escravo é aquele que não tem vontade própria. A sua vontade é atrelada à vontade do Senhor dele. E esse é um escravo. Então Paulo está dizendo, porque eu, escravo do Senhor, ele estava preso em fazer a vontade de Deus. Paulo renuncia tudo, limita a vida dele somente para viver para Deus, ao Evangelho, ao ponto dele dizer, eu considero o meu passado como esterco. Por quê? Porque ele queria viver para Deus, ele limitou a vida dele, irmão. Você vai ver as cartas de Paulo, a maneira, a vida que ele vivia, as perseguições, ele poderia ter voltado atrás, mas ele queria dar fruto para o reino. Prova de que Paulo queria dar fruto para o reino, é que ele disse dessa maneira, eu não sei se eu tenho mais prazer na morte, porque se eu morrer eu vou subir para o céu, ou se eu tenho mais prazer em ficar vivo, porque vivo eu edifico as igrejas. Olha o pensamento de Paulo. Tem crente hoje que tem medo da morte. Paulo, ele tinha dúvida se ele queria morrer logo, para ir para o céu logo, ou se ele deveria permanecer vivo mais tempo para gerar almas para Cristo, fruto. Então, ou seja, uma vida limitada faz você gerar mais fruto. Não estou dizendo que você tem que ser caretão, tá, irmão? Você não pode fazer nada, você não pode ter celular, não pode ter... Não. É você viver em santidade, é limitar a sua vida a tentar não pecar. Poda, corta. E posso te dizer, a melhor coisa que tem é ser podado por Deus. É Deus nos ensinar a ter limites. A melhor coisa que tem. Porque Jesus está dizendo, toda vara que está em mim e dá fruto, é podada. Tira o excesso dela. Porque se Deus não poda, se Deus não nos ensina, a gente tem excesso. E como tem excesso? Prova disso? Me lembrei aqui agora. Lembra de Pedro? Pedro era um cara que tinha extremo excesso. Jesus trabalhou em Pedro 3 anos e meio para convertê-lo. Em 3 anos e meio ele não se converteu. Ele só se converte após a ressurreição de Cristo. Pedro, irmão, não foi de imediato aquela conversão instantânea, como foi Paulo, que cai em terra e já levanta convertido, porque cada um é de um jeito, irmão. Tem gente que ouve uma vez a palavra e já se converte, tem gente que vem no culto hoje, amanhã, um mês, um ano, para se entregar a Jesus uma vez. Então Pedro é esse caso mais demorado. Aí Pedro, quando anda com Cristo, Pedro tinha excessos, Pedro ia muito pela carne dele, pelo impulso dele.
Ele falava coisas fora de hora. Pedro, para você ter uma ideia, o mesmo Pedro que reconhece Cristo, era ele, o Jesus era o Cristo, aquele que havia de salvar o mundo, irmão. Quando Jesus fala para Pedro que ele edificaria a igreja sobre a pedra, Jesus dá um elogio para ele. O mesmo Pedro que acaba de falar isso, daqui a pouco é repreendido e chamado de Satanás, porque ele tinha excesso. Pedro era tutibiante, inconstante, pelos excessos de Pedro, dentro dele. Agora você vai lá em Atos 2, Pedro está dando fruto, e você vê um outro Pedro, que quando alguém se levanta no meio da multidão, quando o Espírito do Senhor traz a efusão a primeira vez à terra, e a igreja sai para fora falando em línguas como que de fogo, havia uma festa culminando, duas festas mais ou menos, 2 ou 3 festas culminando ali, mais de 2 milhões de pessoas ali juntas. A igreja fez mais barulho que essas 2 milhões de pessoas que estavam visitando Jerusalém. Aí um deles se levanta dizendo: está todo mundo bêbado. O antigo Pedro andava com espada, cortava a orelha. O novo Pedro largou a espada carnal, o excesso carnal, e anda com a espada do Espírito. O novo Pedro agora pega a espada do Espírito e se levanta dizendo: não tem ninguém bêbado. Isso aqui é a profecia de Joel, capítulo 3, né? Quando ele diz: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Não citou os excessos de Pedro, trabalhando e podando nele, ensinando ele. E a melhor coisa que tem é ser podado por Deus. Deus tirar os nossos excessos por limites. Porque evangelho é liberdade, não libertinagem. Você não pode tudo, faz o que quiser. Não, irmão, não é assim não. Então Jesus está dizendo: toda vara que dá fruto tem que passar pela poda. Deus põe limite. E se você está sendo limitado por Deus, glória a Deus, é que Deus quer que você dê mais fruto ainda. E sabe o que eu acho mais lindo no texto? É que, olha o que o texto diz: e limpa toda aquela que dê fruto. Para quê, pastor? Para que dê mais fruto ainda. Quanto mais Deus corrige você, poda você, tira os seus excessos, mais frutos você vai dar. Se você já deu fruto até aqui e aceitar a correção, as podas de Deus, mais fruto você vai dar ainda. Entendeu? E aí Jesus continua. E ele agora dizendo para os discípulos, ele vai dizer: vós já estáis limpos. Jesus já estava podando eles, pela palavra que vos tenho falado. Porque a palavra limpa, a palavra ainda limpa, a palavra ainda abre olhos, a palavra ainda convence, a palavra ainda dá discernimento do que é certo e do que é errado, a palavra ainda é luz, a palavra ainda, João 17, a palavra ainda nos santifica, a palavra. Então Jesus está dizendo assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Versículo 4: está em mim e eu em vós. Estai em mim e eu em vós. Eu gosto disso aqui. Jesus simplesmente poderia ter falado: Hermes, está em mim. Mas Jesus, ele é um Deus de relacionamento, de mão dupla, de ação e reação. Então ele está dizendo assim: está em mim, se esforcem para terem um relacionamento comigo. Porque à medida que nós nos esforçamos para estar com Ele, nele, num relacionamento verdadeiro com Deus, Ele também está em nós. Ele também age de forma recíproca. Quanto mais eu faço para estar com Ele, Ele está comigo. O relacionamento é esforçando para estarem juntos. Então Jesus está dizendo assim: eu quero ter um relacionamento com vocês. Está em mim, faz sua parte, eu faço a minha, eu vou estar em vós. Relacionamento. Jesus é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus de relacionamento. E ele continua: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas.
quem está em mim, eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Esses 2 versículos se resumem em uma coisa. O que, pastor? Sem relacionamento com Deus nós não damos fruto. É isso que ele está dizendo. Observe que ele está dizendo assim, ó, está em mim, eu em vós, porque de si mesmo você não pode dar fruto. Se tiver na videira, se não tiver na videira, eu não vou estar em vocês, então vocês não dão fruto. Sem mim nada podeis fazer. Então, ou seja, fruto só vem quando eu estou com Cristo. Eu só consigo gerar frutos para Deus, só consigo praticar de forma correta, plena o Evangelho, quando eu estou com Cristo, quando eu tenho um relacionamento verdadeiro com Jesus. Isso aqui é muito sério, irmão, porque tem pessoas, infelizmente, que até fazem a obra, até pregam o Evangelho, mas não tem relacionamento com Jesus. Vamos lá rapidinho, depois vocês voltam aqui. Mateus capítulo 7. Vamos dando glória, irmão, fique em paz. Mateus capítulo 7. Versículo de número 21. Mateus 7, 21 diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ó Jesus, então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Observou o que está dizendo? Que nem todo aquele que faz a obra está ligado nele, tem relacionamento com ele de verdade. E isso aqui é um problema sério. Por quê? Porque fazer a obra, atividade na igreja, não é sinônimo de vida com Deus. E como, irmão Mateus, eu custei a aprender isso, que só estar na igreja, só pregar, não quer dizer que eu tenho Deus, irmão. Mas por que Deus age então quando eu prego? Porque, irmão, Ele tem compromisso com a igreja e com a palavra dEle. Às vezes, escute isso aqui, às vezes o vaso que está pregando não está vivendo nada do que está pregando, mas alguém está precisando ouvir aquilo. Então Deus está falando com alguém, mas o vaso que está pregando um dia vai ser julgado pela palavra que ele pregou. E Jesus está dizendo, naquele dia, vamos dizer, profetizamos nós em teu nome, expulsamos demônios, fizemos maravilhas, e olha Jesus dizendo, nunca vos conheci. Irmão, se eu não conheço é porque eu não tenho relacionamento, é porque eu não tenho intimidade. Então quer dizer que tem pessoa profetizando, expulsando demônio, operando maravilha, pregando evangelho, fazendo atividade de igreja e não tem relacionamento com o Deus da igreja. Isso é sério. Isso é sério demais. Então Jesus explica, olha a ordem que ele vai explicando. Eu sou a videira, o Pai é o lavrador, é Ele quem vai vir em mim e vai escolher quem vai ficar e quem vai sair, quem vai ser podado para dar mais fruto e quem vai ser cortado. Já limpei vocês pela palavra. Agora eu preciso que vocês mantenham uma vida de fruto como? Tendo relacionamento. Por que ele não falou só dá fruto? Mas ele falou, dá fruto estando em mim. Ou seja, eu quero que vocês deem fruto tendo relacionamento comigo. Eu quero que vocês preguem e vivam o que estão pregando por ter relacionamento comigo. Porque Jesus, irmão, Ele não se importa só com você pregar, Ele se importa com você viver o que você prega para ser salvo. Jesus não quer só que você dê fruto, Ele quer que você esteja com Ele. E isso é sério demais. Isso é seríssimo. Vamos lá? Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e se secará, e os colhem e lançam no fogo e arde. Versículo 7. Se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes
em vós pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Versículo 8. E eu gostei desse versículo. Eu quero usar esse versículo e o versículo 16 para falar rapidamente o que o Senhor colocou no meu coração. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Irmão, olha o que Jesus está dizendo. Primeiro, eu quero que vocês deem fruto, mas tenham um relacionamento. Depois ele vai dizer assim, ó, eu preciso que vocês deem fruto. Por quê? Porque Deus é glorificado quando damos fruto. E eu preciso interagir com você. O que é um crente dar fruto? Vamos lá. Preciso interagir com você. Irmã Samara, na sua opinião, o que é um crente dar fruto? Vidas, almas sendo rendidas através da pessoa. Fruto. Marcela, concorda? Não vai concordar todo mundo não, irmão. É normal, dar estudo de ser dinâmico. É isso aí, eu concordo. É normal. Oi? Almas vindo ao Senhor através daquela vida. Isso é fruto. É fruto. O que é dar fruto? Concorda? Complementa alguma coisa? Não? Diaconisa Lúbia? O que é dar fruto? Sim. Sim, entendi. De uma forma bem simples. Só para você entender. O que o fruto faz? Alimenta. É através de mim, isso aqui é sério. Através de mim, Deus salvar alguém, seja eu pregando ou vivendo, de uma forma que alguém veja Deus em mim e queira. Isso é alimentar alguém. É através de mim, seja no meu modo de viver ou pregando, é fazer com que alguém deseje conhecer Jesus também. E aí eu me faço uma pergunta em cima disso. Será que eu desperto pessoas que estão perto de mim a querer conhecer Jesus? Será que perto de mim, quando se aproximam, desejam conhecer o Deus que eu sirvo pela vida que eu vivo? Esse é o fruto. É de alguma maneira alimentar alguém, é fruto. Porque, irmão, uma árvore, ela não come do fruto dela. Ou come? Já viu alguma árvore pegando um raminho dela, pegando um fruto e mandando ver? Comendo? Não, mas ela alimenta alguém. Então, ou seja, Cristo é o tronco, é a videira, nós somos os ramos. Eu em Cristo, dando fruto, vou alimentar pessoas, vou alcançar pessoas. Talvez, isso aqui é sério, porque eu já preguei cura e não fui curado. Eu já preguei prosperidade e na época não estava próspero. Eu já preguei porta aberta e não tinha uma porta aberta na minha vida. Por quê? Porque eu sou árvore, eu faço parte da árvore, eu sou ramo. E talvez o fruto que alguém está recebendo, eu não vou comer. É dar fruto. E independente de qual maneira você esteja, o meu papel, o seu papel é dar fruto. É dar fruto. E aí, Jesus diz assim, ó, o meu Pai é glorificado como? Quando nós temos fruto. Quando a igreja dá fruto, alimenta pessoas, alcança pessoas, almas são salvas, casamentos são restaurados, pessoas são batizadas com o Espírito Santo através da igreja. Quando vidas saem da mão do diabo e vêm para a mão de Deus, de alguma maneira a igreja dando fruto desse jeito, Deus é glorificado. E aí, se Deus é glorificado com a igreja dando fruto, quem é o maior inimigo que não quer nos deixar dar fruto, para que Deus não seja glorificado? Satanás, irmão. Se Deus é glorificado com o meu fruto, o diabo, irmão, fica feliz quando eu não tenho fruto algum, quando eu sou uma vara seca, quando eu sou só uma vara ocupando um lugar na videira. E posso te dizer uma coisa? Deus não te chamou só para ocupar um lugar na videira, Ele nos chamou para dar fruto. E aí agora eu entro no versículo 16. Versículo 16, Jesus está olhando para os discípulos, a instrução.
E ele está dizendo assim, ó, porque a gente gosta da primeira parte do versículo, né? Não me escolheste vós a mim, mas porque eu conheço o nome dele. Então ele é o Mateus e eu conheço o Mateus. Se eu não soubesse o nome dele, irmão, eu não ia ter como reconhecê-lo. E se eu fosse falar do Mateus para alguém, como é que eu ia descrever? O camarada lá que toca teclado lá, sabe? Aquele que trabalha lá no Estoril. O nome é identidade, cartão de visita, é o nome, irmão. Então ele dá um nome, só que, irmão, ele não está falando do nome como um Pedro. Aqui ele está falando em que eles vão ocupar na igreja, apóstolos, líderes, obreiros. Então ele está dizendo assim, ó, eu escolhi a vós, não foi vocês que me escolheram, e eu dei uma identidade para vocês na igreja, para quê? Segunda coisa que ele diz, para que vades, porque Deus não escolhe ninguém para ficar parado, é vades, sabe o que é isso? É ir, é andar, é caminhar, é agir. Vades e dei fruto. E o vosso fruto, porque dar fruto é fácil, irmão. Segurar o fruto é difícil. Ganhar uma alma, irmão, é fácil. Até falei aqui no outro culto, que agora cuidar, zelar, todos os dias, até ela firmar, é difícil. É papel de sacrifício, irmão. É cansativo, é trabalhoso. Mas olha, Jesus está dizendo assim, ó, eu escolhi vocês e dei um nome para vocês, para quê?